Senhor, tira dúvidas, insegurança, medo, Pai, tudo aquilo que possa vir tentar assombrar o coração dela, Pai. Que ela entenda, Senhor, que ela foi convocada para uma missão e ela não tem se acovardado, ela tem se levantado, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa essas mulheres que aqui estão. Oh, Senhor, abençoa cada um que entrou por essas portas, Senhor. Criança, adulto, homem e mulher. A cada um que entrou, Senhor, que veio buscar mais de Ti nessa noite, Pai. É que nós te pedimos e agradecemos essa noite. Amadas, é muito importante. De verdade, a palavra de Deus é viva, eficaz, ela corta. Mas a gente tem que estar disponível. Se disponibilize, amados. Esqueça por algum minuto o calor, o barulho, o ventilador, ou qualquer problema, marido, enfim. Não importa, os irmãos e as irmãs que entraram por essa porta. Saia daqui na certeza absoluta que a palavra de Deus viva e eficaz vai fazer algo no nosso coração. Tem que ter um posicionamento nosso para que verdadeiramente a gente veja o agir de Deus no nosso meio. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. A paz do Senhor, queridos e queridas. Confesso que de todas as vezes que eu vim aqui, hoje é o dia que o meu coração está mais feliz. Porque Jesus já começou o milagre antes mesmo de qualquer palavra ser direcionada aqui. As cadeiras tiveram de ser movimentadas, reorganizadas, porque os lugares que nós contamos não são os mesmos que o Senhor conta. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu fiquei observando a movimentação ali e pensando como Deus ele é surpreendente, como Deus ele é tremendo, especialista em fazer coisas diferentes, coisas novas. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a Roseli, eu sou lá da Comunidade Batista Internacional, ali no Parque Industrial. Conheço aqui a igreja há alguns anos já, né? Desde 2021, 2020, por aí. E desde então o Senhor criou aqui um vínculo de amizade, um vínculo de parceria, né? O reino de Deus ele é expansivo, o reino de Deus ele é incluísta e não excluísta. Então, por isso que nós podemos nos juntar aqui, tantas denominações diferentes, e celebrar o nome do Senhor. Porque apesar de termos direções diferentes com relação a placas, o céu que nós iremos habitar é um único céu. E é um único reino que nos une e que nos traz neste dia até a presença do Senhor. Amém? Eu confesso para vocês que enquanto eu ia ouvindo cada palavra que foi liberada aqui, eu me remexia dentro da minha alma. Porque se tem uma coisa que mulher tem, é teimosia. E eu falando com Deus e falando, Senhor, que palavra é essa? Ela não combina com o tema. Ela não tem a ver com o tema do congresso, ou melhor, do culto de mulheres. Eu estou falando em congresso, já vou explicar por quê. E aí, eu fiquei lá com o Senhor brigando, eu e Deus, alguns dias, a respeito dessa palavra. E aí, quando eu comecei a ouvir cada direcionamento que foi liberado aqui, eu entendi que Deus ele cria ciclos. E cada palavra que foi liberada antes, ela criou um caminho para essa palavra chegar até o seu coração. Eu não sei o que você deixou na sua casa, eu não sei se você veio leve, se você se acomodou e veio feliz como eu. Graças a Deus, hoje foi um dia tranquilo e abençoado. E eu vim leve, feliz por estar na presença do Senhor com vocês. Ou se você veio com uma bagagem, com um peso, com uma preocupação, com o coração apertado por alguma questão. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que cuida de você aqui é o mesmo Deus que cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos. É o Deus que libera a cura, é o Deus que sinaliza com dons, com bênçãos infinitas. Então você não tem, olha para mim, você não tem motivos para se preocupar, porque Deus está cuidando de tudo. Amém? Eu falei que vocês iam entender que eu estou falando de congresso, porque março, na nossa igreja, era o mês do congresso de mulheres. Então todos os anos, já há 8 anos, nós fazemos um congresso de mulheres
para todas as igrejas que queiram participar, mulheres aliançadas. E esse ano nós tivemos a honra de receber vocês lá, que foi maravilhoso. Um congresso guiado, direcionado pelo Senhor. A gente brinca que a gente se planeja, a gente decide coisas, mas na verdade tudo que a gente projetou, o Senhor já tinha projetado antes e a gente só está colocando em prática. E tinham lá mais de 300 mulheres. E foi algo sobrenatural que Deus fez, com o tema esperança. Para aqueles que precisam recomeçar, esperança também é necessária. Porque se você não tiver no seu coração esperança de que Deus pode fazer algo novo, o seu recomeço, a sua nova caminhada, ela pode não gerar efeito. Então você precisa ter esperança em Deus. Amém? E aí, esse mês, como eu falei, o mês de março, corrido, algumas coisas acontecendo. Eu confesso que eu tentei fugir de vocês, viu, irmãs? Confesso que eu tentei fugir da data, mas há alguns dias atrás eu estava na minha casa no sábado e era um dia que eu tinha que fazer muitas coisas e eu não conseguia focar. Eu brinquei até com meu marido que naquele dia eu descobri que eu tenho um TDAH não diagnosticado, porque eu fui para o quarto, eu desmontei o quarto que eu tinha a intenção de arrumar e eu não arrumei o quarto. Aí eu fui para a sala e aí eu cheguei na sala e eu fiquei perdida, aí eu voltei para o quarto, aí eu olhei para a cama, aí eu fui na cozinha pegar um produto, cheguei na cozinha, esqueci do produto, peguei outra coisa e eu falei, meu Deus, para tudo, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E a única coisa que o Senhor falou para mim, Roseli, vamos comigo ali na sala? E aí eu sentei no sofá como alguém que vai assistir televisão e eu fiquei olhando para a TV, já estava tocando um louvor lá e o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra. Então, não existe acaso, não existe coincidência, não existe, vai essa mesmo, não. Aquilo que vocês projetaram em oração, irmãs, como liderança aqui desse dia, já estava no coração de Deus. Já estava no projeto, o Senhor já tinha focado em vocês. Hoje a gente só está aqui só cumprindo a tabela, só fazendo aquilo que Deus já tinha pensado antes. Amém? Então não existe o que não combina, o que não serve. A palavra de Deus, ela se encaixa, ela se molda. Ela é uma engrenagem que faz as coisas acontecerem. Então nós vamos entender até o final desses minutos aqui da palavra que Deus tem um recomeço extraordinário para a sua vida. E quando eu falo para a sua vida, eu falo para os irmãos, eu falo para as irmãs, eu falo para as mulheres solteiras, casadas, talvez divorciadas, viúvas, as que têm filho, as que não têm, porque Deus contempla todas as categorias. Deus não é um Deus que age só em favor de umas e outras, não. Deus, Ele trabalha sobre todas, sobre todos nós. Está estabelecido nessa noite o poder de Deus, a unção de Deus. Antes de você chegar, te viu escolhendo essa roupa, te viu escolhendo um batom, um calçado, e ela falou, agora é comigo, deixa comigo. A unção de Deus te trouxe até aqui. Talvez não tinha cadeira preparada para você sentar ainda quando você chegou, mas o Deus que te trouxe a este lugar, Ele te viu antes mesmo que você chegasse, para que você soubesse que você não está aqui por acaso, você veio por um propósito. Amém? Abra a palavra do Senhor em Marcos 14. Marcos 14, a partir do versículo 3. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz.
Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. E ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Feche seus olhos, vamos fazer só mais uma oração. Pai, graças te dou, ó Deus, por estarmos reunidos na tua presença. Te louvo, te exalto, porque o Senhor nos move, o Senhor nos direciona. Não foram as nossas escolhas que nos trouxeram a este lugar, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. Diante da tua presença, nós rendemos as nossas vidas, nós rendemos o nosso coração a ti, ó Deus, nesse momento, crendo que o Senhor tem algo poderoso, sobrenatural, incrível, extraordinário para fazer dentro da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Por isso, neste momento, nós entregamos a ti a nossa vida diante do teu altar e pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu disse que eu me questionei a respeito dessa palavra, porque, meu Deus, eu vou pregar uma palavra que tem a ver com uma oferta e não a ver com um recomeço. Mas quando Jesus ele libera sobre aquela mulher que entra sem ser convidada na casa de Simão uma palavra, ele abençoa ela, ele pede para os discípulos pararem de incomodá-la, e ele diz assim, em outras versões, não da de Marcos, talvez a de João, Lucas, mas Jesus diz assim, estão perdoados os teus pecados, vai em paz. Eu quero te dizer que todo recomeço começa com confissão de pecados, começa com a sua consciência humana, analisando a sua trajetória, para que você não cometa os mesmos erros. Começa com você diante do Senhor falando, Deus, eu errei aqui e eu errei aqui. E também começa com o Senhor te dizendo assim, vai em paz, estão perdoados os teus pecados. Por isso que eu poderia até ter fugido de trazer essa palavra, mas o Espírito Santo não me permitiu. Porque você e eu precisamos entender que qualquer passo dado agora precisa começar com confissão dos nossos erros diante do Senhor. Nós não somos santos, nós estamos buscando a santidade, amém? Nós estamos aqui caminhando, pedindo perfeição a Deus, pedindo para que Deus nos abençoe, para que nós sejamos pessoas melhores. Mas tem dias que a gente tropeça, tem dias que a gente não consegue, não dá conta. A gente se estressa com o filho, com o marido, com o trabalho. Ou será que sou só eu? A gente erra. E a melhor maneira de recomeçar é reconhecendo os nossos erros aos pés do Senhor. Amém? Você me entende? Levanta sua mão comigo e fala, eu estou entendendo, irmão. Glória a Deus. Essa mulher entrou na casa de Simão sem ser convidada. Não havia um convite formal, não havia um WhatsApp, um e-mail, não havia uma carta direta, não havia um único convite. Ela chega sem ser convidada, trazendo com ela tudo o que ela tem. Um vaso de alabastro lacrado. Para quem não sabe, o alabastro, ele era um vaso esculpido em pedra. Quando a ideia, a intenção do vaso de alabastro era justamente esse, guardar algo valioso. Então, quando alguém, naquela época, adquiria um perfume puro, um nardo puro, como a Bíblia vai dizer, ela construía um vaso de alabastro, de pedra, de granito, de calcita, de mármore, que fosse, ela depositava dentro daquele vaso esse nardo puro, e para selar aquilo, para guardar aquilo com todo o valor que ele tinha, era feita ali uma massinha, uma argila, uma cerâmica, uma outra pecinha, um pedacinho de pedra, e era colado na boca daquele vaso de alabastro, para que aquilo não se perdesse o valor. Era como se fosse um cofre daquela época.
E aí você imagina a cena daquela mulher chegando com tudo o que ela tinha. Ela tinha intimidade com Jesus? Não. Ela foi convidada para estar ali? Não. Mas ela pegou o que ela tinha e foi até os pés do Senhor para fazer uma entrega que traria para ela um memorial. Eu não sei o que você está disposta a fazer para Deus nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está aqui e você foi convidada para estar aqui também. Então não tenha reservas na presença do Senhor. Não se limite a fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Talvez ela poderia fazer isso. Os discípulos estavam sentados comendo, ela poderia se chegar, sentar e comer. Mas ela chega trazendo o seu maior tesouro. E ela quebra aquele vaso e ela começa agora a ungir Jesus. Ela começa a dar a importância para o Senhor que Ele tem. E a Bíblia fala que ela vai ali ungindo, lavando com lágrimas e secando com seus cabelos os pés do Senhor. E automaticamente, quando ela toma uma decisão, escute bem, a Bíblia se refere a essa mulher como uma mulher pecadora. Fala de uma mulher pecadora que entra na casa de Simão. Não fala de uma discípula de Jesus, não fala de uma serva de Jesus, não. Fala de uma pecadora que agora entra na casa de Simão sem ser convidada. Só o fato dela estar ali na presença de Jesus já sinaliza diante dos céus que ela está recomeçando, que ela está mudando de rota. Faça alguma coisa que sinalize diante de Deus que hoje não é só um culto com o nome de recomeço, mas faça alguma coisa para Deus que chame a atenção de Jesus, assim como aquela mulher chamou a atenção enquanto jorrava suas lágrimas e os seus cabelos aos pés do Senhor. Não saia daqui da mesma forma como você entrou, porque Deus não veio brincar de ser Deus, Ele é Deus. Então não vamos brincar de sermos discípulos dEle nessa noite. Vamos nos levantar com o nosso coração determinado a viver recomeço em Deus. Amém? Ela chega naquela cena, ela quebra o vaso e começa tudo isso que eu acabei de falar. E os discípulos começam a repreendê-la. Porque em meio aos recomeços, tem pessoas que ficam para trás por causa de valores financeiros. Os discípulos que estavam ali olharam tudo aquilo e pensaram: que grande desperdício. Um deles dá voz ao pensamento e fala: por que não vendeu esse perfume, não deu dinheiro aos pobres? Se você for observar o contexto dessa palavra, quem estava falando isso era Judas. Judas, aquele que cuidava do caixa, aquele que era ladrão e aquele que depois, por 30 moedas, vendeu o Senhor. Não compare a sua entrega com a entrega de ninguém. Aquilo que você tem para oferecer para Deus nessa noite, só você pode oferecer. Aqueles homens poderiam oferecer para Deus algo valoroso, poderiam, mas não o fizeram. Ofereceram para Deus reclamações, murmurações, comparando aquela mulher, tentando colocar ela numa condição de desperdício. Ei, nenhum só centavo que você gaste na presença de Deus. Quando eu digo gaste, eu não estou falando de gastar, trazer a igreja, mas quando você gasta na presença de Deus, quando você investe na presença de Deus, nenhum só centavo é desvalorizado. O Senhor, Ele valoriza, o Senhor derrama poder, o Senhor derrama unção, o Senhor te vê quando você está fazendo uma entrega grande, mas ninguém está vendo. Quando você está chorando aos pés do Senhor sozinha na sua casa, quando você está falando para Deus todas as coisas que estão ali prendendo a sua alma, o Senhor te vê na sua entrega. Não duvide do poder de Deus, não duvide da capacidade de Deus, da amplitude do poder de Deus sobre a sua vida. Porque Deus, Ele tem poder para esmiuçar a sua alma. Talvez no seu rosto tenha um sorriso, mas dentro de você tem dores, tem tristezas. Olha, se eu fosse limitar a minha vontade nessa semana,
eu não estaria aqui. Porque sábado passado eu comecei a sentir uns sintomas de gripe. E aí eu não quis ir ao médico, passou o domingo. No final do domingo eu comecei a sentir uma certa falta de ar. E eu falei, não vou no médico não, tá tudo bem. Quando foi na madrugada de domingo, meu filho começou a ter falta de ar, ele tem asma. E aí eu falei, bom, com ele não dá para brincar, vou levá-lo ao médico, segunda-feira de manhã. E aí, no caminho, enquanto eu estava levando ele, eu comecei a sentir uma falta de ar muito mais forte. E eu falei, meu Deus, será que eu consigo chegar lá? Cheguei na unidade de saúde, passando mal. E por incrível que pareça, eu levei meu filho e eu estava pior que ele. Tive que tomar inalação, fiquei lá em observação uns minutos, tomei medicação para tentar dilatar a respiração, para melhorar um pouco. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Segunda-feira, doente. Terça-feira, doente. Terça-feira à noite, eu recebi a notícia que eu mais temia dos últimos dias, da morte de uma irmã queridíssima da nossa igreja. Uma pessoa amável, uma mulher de honra, uma mulher de um caráter equilibrado, um coração doce, que marcou uma geração com a sua doçura. Uma líder infantil da nossa igreja, 39 anos, que foi acometida de câncer. Infelizmente não resistiu. Isso terça-feira à noite. Quarta-feira, nós estávamos no velório dela. Uma multidão de pessoas apareceu naquele lugar por causa de um legado, uma postura daquela mulher diante de Deus, de fazer o que tinha que ser feito. Aí, olhando já era quarta-feira, metade da semana já estava bem bagunçado. Eu tinha a escolha de abrir mão de tudo e falar, não, vou ficar quietinho no meu canto, não vou fazer nada. Claro que eu tinha, mas eu não posso, porque eu coloquei a mão no arado. E o Senhor conta comigo e com você. Nos nossos dias maus, a glória do Senhor desce do céu, invade a nossa vida e transforma as nossas dores em propósito. Na quinta-feira, dia 27, era o meu aniversário. E eu agradeci ao Senhor por ela não ter falecido no dia do meu aniversário. Eu poderia me prostrar e chorar, mas eu me levantei das minhas dores, celebrei a vida, porque um dia antes eu estava me despedindo de alguém tão amada, tão querida, tão parceira. E um dia depois, Satanás tentou dizer que era injusto eu comemorar a minha vida. E eu disse, Satanás, você não me manda. Quem me manda é o Senhor, Ele me deu a vida e eu vou glorificá-lo da melhor forma. É fácil? Claro que não. Eu recebi parabéns, eu fui abraçada, recebi presentes, eu me alegrei, mas dentro da minha alma estava um buraco. Mas um buraco que cabia a glória de Deus. Isso foi quinta. Ontem, as marés começaram a se acalmar. Foi um dia mais agradável. E hoje, quando o sol nasceu entre aquelas nuvens, quem viu de manhã que o céu estava nublado, fechado, friozinho, quando o céu começou a clarear e o sol nasceu, eu entendi que muitas vezes nós cantamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei quantos dias vai demorar para amanhecer a sua angústia e a sua dor, mas vai amanhecer. O Senhor vai gerar alegria dentro de você de novo. Talvez você pense, eu não vou sorrir mais. Vai sim, porque o poder de Deus está sobre nós. Nós não somos coitadinhas, filhas de qualquer um. Nós temos um Pai que nos vê, que nos enxerga nas nossas deficiências, debilidades e nos capacita para viver um dia novo. Você está num dia novo que o Senhor preparou para você. Aleluia. Jesus
entrou na casa de Simão. Simão não fez nada de extravagante para o Senhor. Simão serviu alguma coisa para o Senhor, não fez conta da presença que estava na casa dele. Mas aquela mulher, sem ter sido convidada, eu estou frisando isso várias vezes, sabe por quê? Porque Satanás vai tentar dizer que você não tem direito de recomeçar. Ah, são muitos problemas que você já viveu. Esquece tudo isso. É balela. Não tem chance para você. Vai tentar te colocar para fora da porta e vai tentar te convencer que você não é digna de entrar de novo. Mas eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu engoli as minhas dores dessa semana. E eu vim aqui neste dia, nesta hora, neste momento, dizer que sim, você vai viver algo sobrenatural e novo em Deus. Porque Ele não muda e jamais mudará. Ele continua sendo Deus. Se você for uma Ruth que seguiu Noemi, tem um Boaz esperando por você. Tem irmãs solteiras aqui? Levanta sua mão. Se for o desejo do seu coração, tem homens bons de Deus preparados para você recomeçar, para você viver uma vida nova. Amém? Então não tem essa de eu fui convidada, eu não sou convidada. Ela entrou na casa de Simão e ela ofereceu para Jesus aquilo que Simão, o dono da casa, não ofereceu. E os julgamentos vieram por quê? Porque Satanás não quer que você se exponha. Quando a gente se expõe, a gente é curada. Quando a gente se lança na presença de Deus, dizendo: Deus, eu preciso de ajuda aqui. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, faz alguma coisa comigo. A gente está se expondo para receber cura, para receber milagre do céu, para viver o sobrenatural, para entender o propósito do Senhor para o nosso tempo, a partir de agora. Então Satanás, ele tenta ofuscar a sua entrega, ele tenta mexer com o psicológico, dizendo que você não devia fazer isso, que você não deveria estar aqui. Sabe aquela coisa do nem era para você estar aqui. Mas Deus disse o quê? Vou fazer um milagre novo. Ela não deveria estar lá, mas era necessário que ela estivesse. Era necessário que eu e você estivéssemos aqui. Era necessário que, assim como a irmã Letícia falou, muitas provas acontecessem durante esses dias, muitas situações. Sabe por quê? Porque a glória e a honra são do Senhor. Elas não são nossas, elas não nos pertencem, mas elas são de Deus. A glória e a honra sempre são para Deus. E se nós vencemos, se nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Antes de nós vencermos, o Senhor venceu por nós. Antes de nós conseguirmos parar de chorar no meio da nossa dor, o sol do Senhor já estava preparado. Preparado para brilhar sobre nós. Antes das nossas dores serem cessadas, já existia um milagre de Deus vindo na nossa direção. Não tem como você chorar na presença de Jesus e não receber algo sobrenatural. Jesus repreende os discípulos, fala para eles: vocês não me deram nem bola. Eu cheguei aqui, vocês não me deram nem uma água com gás, não me deram nada, me trataram como um Zé. E ela, desde a hora que ela entrou nessa casa, ela não para de me adorar, ela não para de beijar os meus pés, ela não para de ungir o meu corpo, sinalizando a minha morte. A parte que eu mais gosto desse texto é que Jesus, ele valoriza aquela entrega de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural,
lá no versículo 9, diz assim: em verdade lhes digo, que onde quer que for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez, para memorial dela. 2025 anos depois do Senhor ter vindo a essa terra, nós estamos aqui falando de quem? Dela. Sabe o que isso quer dizer? Você pode marcar o seu tempo hoje com uma entrega extraordinária diante da presença de Deus. Você pode fazer para Deus nessa noite algo que você não fez nunca. Talvez você entrou na presença de Deus anos e anos, e você nunca se lançou aos pés do Senhor como essa mulher fez. E vem aqui falar de recomeço agora. Ora essa, como se pode recomeçar algo que nunca, nem sequer foi tentado fazer? Para se recomeçar precisa ter pelo menos tentado. E o Espírito de Deus diz para mim que muitas vezes você se acovardou até na adoração. Você deixou de entregar para Deus as suas lágrimas, porque Satanás te convenceu que não tinha o que fazer. Mas eu quero te dizer que nessa noite você vai levantar um memorial ao seu Deus em adoração. Você vai fazer para Deus algo que você nunca fez antes, e o seu nome vai ser lembrado pelo Senhor, assim como aquela mulher que chegou diante do Senhor oferecendo tudo o que tinha. Qual é o seu tudo, meu irmão? Qual é o seu tudo, meu irmão? Pastores que estão aqui, homens que vieram acompanhar esse culto maravilhoso. Qual é o tudo que vocês trouxeram para a presença do seu Pai hoje, que vocês podem lançar aos pés do Senhor nessa hora? Talvez você não queira fazer isso, mas eu quero te dizer uma coisa: é necessário, porque não dá para recomeçar com as mesmas atitudes velhas. As atitudes precisam mudar, as prioridades precisam ser a vontade de Deus. Não a minha vontade, não o meu querer, mas aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que eu ofereça. Um exemplo de alguém que entendeu o que a antena do céu está sinalizando foi o que a irmã Letícia falou. Ela poderia ficar de fora? Claro que ela poderia. Eu ajudo a pastora Fátima lá com o Ministério de Mulheres, eu sei como é trabalhoso. Tem dias que a gente só quer sentar e chorar, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer aquilo que o Senhor confiou a nós. Quando eu entendo quem eu sou em Deus, não me importa qual casa que eu vou ter que invadir para me lançar aos pés do Senhor, eu vou fazê-lo com louvor. Eu vou entrar na presença de Deus e vou entregar aquilo que eu tenho que entregar, e acabou. E não tem essa. Então eu entendo. E como eu disse, é um exemplo de alguém que entendeu que não dá para recomeçar fazendo a mesma coisa. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso buscar essa informação do coração de Deus. Porque se a minha vontade ela me levasse para Deus, não precisaria existir as igrejas. Se a nossa vontade nos levasse para o céu, aqui não teria o menor sentido estarmos aqui nessa hora, nesse momento. Porque era só a gente seguir o fluxo. Mas Deus quer mudar a rota das nossas vidas. Deus quer tirar você de lugar de dores, de tristezas, de frustrações, e quer colocar você em lugares de sonhos altos, lá na sua cheia, uma casa cheia de filhos, um marido, uma vaga nova de emprego, uma faculdade, por que não? Um negócio próprio, um ministério. Será que Deus
tem poder para te capacitar, para você cumprir os propósitos do coração dele? Nosso irmão Bruno acabou de dizer que Deus se responsabiliza, e Ele se responsabiliza mesmo. Porque quando a gente se lança quebrado aos pés do Senhor, é que Ele tem a chance de nos reconstruir e fazer um vaso novo. Assim como fala lá na casa do oleiro. Primeiro a gente se quebra, se parte em banda, para depois a gente viver algo sobrenatural. E o poder de Deus é tão tremendo, é tão sobrenatural, que a Bíblia diz que é na fraqueza do nosso ser que Ele aperfeiçoa o poder dele. Tem poder de Deus na sua direção, amém? Tem poder de Deus vindo sobre a sua cabeça, sobre as suas emoções, sobre a sua saúde física, mental, espiritual, patrimonial, familiar, porque Deus ama cuidar de todas as áreas da nossa vida. Nós não somos filhas de qualquer um, nós temos um Pai. O Pai, assim como o Pai físico que cuida dos filhos, que calça, veste, dá comida, leva no parquinho, aleluia! Deus quer te levar para brincar, te pegar pela mão e te chamar de filhinha. Vem comigo, filhinha, vamos brincar. Assim como um pai amoroso faz com seus filhos, assim como eu vejo meu esposo fazer com os meus filhos. Por que a gente distancia Deus da paternidade dele? Deus quer te ajudar a pegar um pote de bolacha que você, quando era criança, não conseguia pegar, que fica em cima da geladeira, sabe? Sabe quando você era pequeno, que você falava assim: mãe, pega pra mim, pai, pega pra mim, que eu não consigo. Deus está sinalizando que Ele quer te ajudar, mas você precisa pedir para pegar o pote. Um potinho cheio de novas oportunidades, cheio de novas expectativas de um futuro que talvez Satanás tentou abortar na sua mente, no seu coração. Quanto vale o seu alabastro nessa noite? Jesus veio recebê-lo. Jesus entrou aqui e veio receber a sua adoração de remissão. Jesus veio perdoar os seus pecados confessados e veio girar uma chave de um novo ciclo na sua caminhada. Alguém aqui está disposto a viver isso em Deus? Se você estiver disposto, eu quero que você se expresse, eu quero que você glorifique, eu quero que você exalte o nome do Senhor, eu quero que você diga: Deus, eu quero isso. Aleluias. Jeremias 18:6 diz assim: como vasos na mão do oleiro, assim somos nós nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Vasos novos, novas porções, vinho novo. A nossa irmã de Vila Ferber cantava muito bem isso. Vinho novo sobre obras novas, assim como já foi citado antes. O que você está esperando? Está esperando o céu se abrir? Deus mandar um trovão, um sinal, um raio, uma luz fluorescente? Não. A palavra de Deus está sendo ministrada sobre a sua vida desde a hora que nós entramos neste lugar. Através dos louvores, através das ministrações anteriores, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Eis que Ele faz novas todas as coisas sobre a nossa vida. Eis que Ele faz nova todas as coisas sobre a nossa casa, sobre a nossa comunidade. A comunidade está passando por recomeço. Grande é o poder de Deus quando homens e mulheres oram e falam: corrija a nossa rota aqui. Sabe, vocês podem até não perceber, mas essa casa está cheia hoje,
já é um sinalizador de Deus, de que Ele aprova as escolhas. De que Ele, deu joia, deu like, Deus curtiu a nova rota. Sabe? Onde a presença de Deus está, ali há liberdade, ali há milagres, sinais e maravilhas. Eu fiquei ali dando risada sozinha, porque de todas as vezes que eu vim aqui, eu nunca vi essa multidão. E eu estou falando isso para que vocês saibam que o Senhor está reafirmando sobre vocês aquilo que Ele já ministrou ao coração, viu, pastor Roberto, pastora Kelly? Vocês são homem e mulher de Deus capazes de conduzir uma grande multidão. E eu ainda faço das palavras da irmã que ministrou a questão da oferta, as minhas, tá pequeno. Quando começa a tumultuar, arrastar a cadeira assim, é hora de pensar, ligar uma antena para um novo local, porque Deus vai prover. E outra coisa, quem são os irmãos da igreja? Levanta sua mão. Eu sei que tem muitos visitantes nessa noite. Levanta sua mão. Você tem a responsabilidade de orar por eles, porque não tem como sair do Egito se não tiver um Moisés que lança a vara sobre as águas, viu? Olhem pelos seus líderes, intercedam por eles, clamem a Deus por eles, acordem nas madrugadas, coloquem o nome deles em oração dia e noite, sabe por quê? Se eles forem saudáveis espiritualmente, toda a comunidade será. E vocês serão conduzidos por caminhos de paz, de alegria, de comunhão com Deus e de prosperidade. De prosperidade, porque onde a bênção do Senhor está, ali também chega a provisão financeira para tudo que for projetado. Amém? Meu horário aqui já acabou, não perdoa. Mas eu preciso perguntar para você recomeçar. Alguma vez na sua vida, você já ofereceu algo para alguém que não valorizou a sua entrega? Você já deu algo para alguém e aí de repente essa pessoa, um exemplo, recebeu um presente e aí a pessoa recebeu e falou, obrigado. Pois lá do lado, já aconteceu isso com você? Levanta a mão. Ou só comigo, será? Eu quero te dizer que Deus, Ele não rejeita as nossas entregas. Ele junta as nossas orações, Ele recolhe as nossas lágrimas de dores, de tristezas e frustrações, e Ele transforma as nossas dores em alegria. Aleluias. Alegria. Você vai recomeçar alegre. Alegria. A palavra do Senhor diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Alegria para recomeçar. Alegria para vencer. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu me alegro em Deus, quando eu me alegro com as coisas que Deus faz, eu consigo vencer, porque eu tenho força para caminhar. Receba do Senhor alegria no seu coração em nome de Jesus. Como eu disse, Jesus estava lá na casa do fariseu e Maria foi até lá sem ser convidada. Mas você recebeu um convite para estar aqui. E nele tinha uma foto minha. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque o Senhor marcou um encontro com você. E se você tem algo para oferecer a Deus, eu quero te pedir agora para você se levantar do seu lugar e nós vamos orar. E se for no chão que essa entrega vai acontecer, que seja. Se for aos pés do altar, que seja. Mas não saia daqui sem oferecer a Deus aquilo que você veio entregar em adoração. Quebre o seu vaso na presença de Deus, em nome de Jesus.
Feche seus olhos, Pai. Graças te damos, ó Deus, por poder estar na tua presença nessa hora e oferecer ao Senhor algo que nós não oferecemos antes. Deus, em nome de Jesus, assim como aquela mulher que entra na casa, quebra o que mais precioso ela tinha, nós queremos oferecer a Ti nessa hora os nossos corações, render a Ti a nossa mente, o nosso espírito, dizer: faça conforme o Teu querer, a Sua vontade. Deus, passa no meio dos Teus filhos que estão aqui nessa hora, contemplando sonhos, projetos, ideias de um futuro, Senhor. Abençoa cada um deles conforme o Teu querer e a Sua vontade. Não deixe que ninguém seja roubado. Não deixe que ninguém seja maculado na sua entrega. Que Satanás, com palavras duras, venha corromper. Mas que o nome do Senhor seja glorificado sobre cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Sobre essas mulheres, ó Pai, eu declaro que elas vão deixar para trás as frustrações, as dores, e vão recomeçar debaixo do Teu poder e da Tua presença. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora a voz de Satanás em suas mentes. E eu declaro que elas são livres para viver o Teu querer, o Teu propósito, para escreverem os seus nomes na história das mulheres que recomeçaram, das mulheres que são direcionadas pelo Senhor. Aleluia. Passa sobre suas casas, sobre suas famílias. Deus, passa também sobre os seus bens. Se o que elas precisam neste momento é recomeçar e serem restituídas daquilo que elas foram roubadas, restitui completamente, ó Deus. Restabelece, restaura a bênção do Senhor sobre elas, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que preenche todos os espaços da nossa alma, os espaços vazios, as dores. Tu és aquele que nos completa nessa noite. Seja completa em Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja completa no seu Pai, em nome de Jesus. Se você entende que mais do que um culto, hoje o Senhor marcou um dia histórico para você, aplauda o Senhor com a sua força. Quando a gente se encontrar novamente, eu quero ouvir testemunhos daquilo que você começou em Deus a partir de hoje. Amém? Está combinado assim? Deus abençoe e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Seja palavra do Senhor, amém? Que você tenha recebido essa boa palavra no seu coração. Que você saia deste lugar com o seu coração decidido a verdadeiramente ter uma atitude em nome de Jesus na presença de Deus. E a atitude é: se posicione. Se posicione, porque através do teu posicionamento o Senhor direcionar um futuro glorioso em nome de Jesus na direção dele, amém? Você sente por um minuto, nós já vamos terminar. Eu vou deixar os avisos. Amanhã teremos culto às 18 horas, em nome de Jesus, culto da família. Este mês de abril, a comunidade Restaurando Vidas está comemorando 3 anos, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Vocês são os nossos convidados, as nossas convidadas. 26 e 27 de abril estaremos aqui em nome de Jesus, celebrando em alegria o 3º ano que o Senhor nos permite, em nome de Jesus, em contemplar, em nome de Jesus, toda a família que tem neste lugar congregado conosco, passado por aqui, recebido algo do Senhor.
que você, em nome do Senhor Jesus, é muito bem-vindo em nosso meio, amém? Eu queria rapidamente, para terminarmos, que as horas já se avançam, agradecer a pastora Roseli, agradecer a vida da irmã Zenate. Obrigada, irmãs, por serem instrumentos de Deus neste altar, por se permitirem, em nome de Jesus, serem usadas e direcionadas pelo Senhor em tudo aquilo que vocês ofertaram ao reino de Deus essa noite. Agradeço a cada mulher visitante, a primeira, a segunda, a terceira vez que vocês estejam aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês verdadeiramente façam nessa noite a escolha de recomeçar em Cristo, totalmente direcionado mediante a palavra do Senhor, aqueceu e alimentou os nossos corações. Nós teremos cultos de mulheres nessa comunidade a cada 3 meses, então daqui 3 meses vocês verão a movimentação de mais um evento de mulheres, se o Senhor nos permitir, para a glória e honra do nosso Deus, amém? Eu gostaria de rapidamente convidar as irmãs do grupo Curadas da igreja aqui no altar em nome de Jesus, rapidamente, será apenas 1 minuto, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se colocar de pé, eu já vou dar o término. Amadas, nós temos cantina hoje, amém? Posso ouvir glória a Deus? Amém. As irmãs ali se dedicaram, fizeram algo muito gostoso, o cheiro está muito bom aqui. Que você seja um abençoador. Toda a cantina, em nome de Jesus, que está sendo movimentada, está sendo direcionada à nossa festividade. E que você lance ali uma semente, em nome do Senhor Jesus, sobre a cantina dessa igreja, amém? Em nome de Jesus, eu tenho uma breve palavra aqui para as meninas. Letícia, Dona Márcia, Andressa e Andressa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Laurides, a nossa intercessora. Você faz parte dessa história, mulher, em nome de Jesus. Pastora Patrícia, em nome de Jesus. Pode ficar do lado da irmã Letícia. Pastora Lourdes, pode subir. Amadas, bem rapidamente eu quero que vocês olhem para a igreja. Em nome de Jesus, como a pastora Roseli ministrou os nossos corações, eu quero aqui, eu fui muito ministrada hoje pelo Senhor. Eu já me mergulhei em lágrimas e o Senhor me trouxe à memória tudo que nós vivemos em 2024. Em 2024, nós permitimos de que as nossas dores, as nossas aflições, os abandonos que nós vivemos, paralisasse o projeto que Deus tinha através das nossas vidas. E hoje olhar de que esta igreja, de que este corpo faz parte das nossas orações, nós decidimos recomeçar. E esse é o primeiro trabalho onde nós, com muita grandeza, com muita gratidão, com muita alegria de Deus, nós contemplamos a glória do Senhor. Então é possível, ainda que muitos, como eu disse no início, às vezes nós olhamos à nossa volta e muitos nos abandonam, mas o Senhor, Ele mata uma multidão e nos mostra o quanto vale a pena recomeçar. Que vocês, através deste evento, tenham um combustível e uma certeza ainda maior do que a que já existe dentro do coração de vocês, que o posicionamento em Jesus faz milagres extraordinários. Igreja, vocês não têm ideia de como é importante essa noite para nós. E nós agradecemos a cada família, a cada homem de Deus, a cada mulher de Deus que está conosco neste lugar. Porque vocês trouxeram a nossos corações uma grande resposta de que estamos em ano de reconstrução e tudo é possível. Quando o Senhor está no controle, quando o Senhor, em nome de Jesus, Ele é a nossa prioridade. Vamos entregar umas palmas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba um abraço de cada uma de nós. Essas mulheres oraram, essas mulheres choraram, essas mulheres jejuaram e declararam que o Senhor iria mover neste lugar muito além do que nós esperávamos. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos terminar este culto em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Obrigada, Senhor, por sermos, Senhor, abastecidas. Em nome de Jesus, por toda a palavra, por toda a porção gloriosa do qual o Senhor moveu aos nossos
agradecemos, Senhor, a cada família que aqui está. Senhor, a cada mulher, a cada esposo, Senhor, a cada homem de Deus que veio colaborar conosco em nome de Jesus nesta noite memorável às nossas vidas. Que o Senhor continue nos impulsionando, que o Senhor continue sendo nosso combustível neste novo recomeço, dessa reconstrução do qual nós nos disponibilizamos em viver em 2025. Eu abençoo, Senhor, e honro a vida de cada uma dessas mulheres intercessoras que tem exercido a sua fé, que tem praticado no Senhor, em nome de Jesus, verdadeiramente o que é viver por fé. E que em nome do Senhor Jesus esse seja o primeiro de muitos trabalhos gloriosos do qual o Senhor movimentará em nosso meio. Eu agradeço ao Senhor porque hoje nós vivemos a tua honra, nós vivemos a tua glória e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos ao alto. Que a graça do Senhor nosso Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a